Olá, queridos amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um momento onde juntos podemos estudar a lição da Escola Sabatina. Estamos estudando nessa 10ª semana do trimestre sobre o espiritualismo exposto. Esse é o tema desta semana. Semana passada estudamos um pouquinho sobre o sábado e essa semana sobre a questão do espiritualismo, da mortalidade da alma, do estado dos mortos, ou do estado do homem após a morte. E essas 2 semanas nós estamos estudando esses temas porque a crença na santidade do domingo e na mortalidade da alma são as duas falsas doutrinas que vão provocar finalmente o ecumenismo das religiões. Por isso esse tema ele é tão próprio para o momento que a gente está vivendo. E hoje vamos estudar então sobre a questão da morte, né, no Novo Testamento. Alguns textos a lição trouxe para nós. João capítulo 11 é a descrição da ressurreição de Lázaro. Você vai se lembrar que Jesus disse para os discípulos, né, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos acharam que Jesus estivesse falando com relação ao sono, mas Jesus disse claramente, Lázaro morreu. E é em João 11, 25, que nós encontramos o texto onde Jesus declara, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, nesse texto, Jesus claramente comparou a morte a um sono. Posteriormente, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, também a igreja de Corinto, vai declarar a mesma coisa. Ele fala, muitos os que dormem, né? A expressão dormir é usada, então, em alusão à morte. A lição diz que 53 vezes na Bíblia a palavra sono é equiparada à morte. Então, os escritores bíblicos concordam que não há existência consciente de uma suposta alma imortal que deixaria o corpo após a morte. Não há isso na Bíblia. Na realidade, a nossa religião brasileira, especialmente, ela está fortemente afetada pela filosofia. E foi com Platão que nasceu o dualismo platônico, onde ele pregava, acreditava na existência do corpo e da alma, sendo o corpo a prisão da alma, e que na morte a alma se libertaria. Esse conceito, ele é platônico, filosófico, não bíblico nem teológico. Os evangelhos, por exemplo, enfatizam que a vida eterna está somente em Cristo. Os demônios do inferno não podem roubar dos crentes a certeza da vida eterna. Cristo venceu a morte na cruz, a sepultura não pode conter também suas vítimas. E a ressurreição de Cristo é a garantia de que os fiéis um dia ressuscitarão. Quando? Quando Jesus voltar. Os textos de Paulo deixam muito claro isso. Paulo diz que quando Jesus voltar, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se os mortos irão ressuscitar, quer dizer que eles estavam mortos. Eles não estavam em nenhum outro lugar, como se costuma ensinar. Quem morreu, morto está, certo? Paulo também escreve aos 1 Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então, de que adiantaria nós crermos na ressurreição se Cristo não ressuscitou? Vã seria a nossa fé. O que a Bíblia está enfatizando aqui é que a certeza que nós temos da nossa ressurreição, ela se baseia na ressurreição de Jesus. E se um dia vai acontecer a ressurreição, é porque ninguém está passeando por aí, ninguém se reencarnou, ninguém foi para um plano, nada disso. A Bíblia é clara em afirmar que os mortos estão dormindo. E quando Jesus voltar, eles acordarão desse sono da morte. Então, amigo, a lição deixa muito claro isso para todos nós hoje.
Assim, esses versos de Paulo se encaixam perfeitamente com outros textos que apresentam a esperança da ressurreição na volta de Jesus. Então, só quando Cristo voltar é que a recompensa eterna será dada, a vida eterna será dada aos que se prepararam. Isso quer dizer que eles estão mortos, dormindo, e ninguém foi para o céu, a não ser as exceções que a Bíblia trata, como, por exemplo, Moisés, Elias e Enoque, certo? Esses já foram para os céus. Moisés passou pela morte, Deus o ressuscitou, e ele já está no céu. Mas, excetuando esses casos que a Bíblia menciona, todos os que morreram estão mortos, aguardando a volta de Jesus. E a morte é um sono. Se eu e você formos chamados à sepultura, à morte, nós fecharemos nossos olhos e já reabriremos, ou na primeira ou na segunda ressurreição. É claro que depende das escolhas que nós estamos fazendo todos os dias. Então, meus queridos, que a nossa fé se alicerce na palavra de Deus, não na tradição humana, não no que dizem por aí, mas no que a palavra de Deus nos diz. Que você tenha aí esse esclarecimento todos os dias da palavra do Senhor, tá bem? Amanhã nós vamos estudar, ou na lição de quarta, vamos estudar sobre a questão do espiritualismo dos últimos dias. E vamos entender como o diabo usa esse grande engano para arrastar multidões para o seu lado. Será o tema dessa quarta, tá bem? Que Deus possa abençoar a todos vocês e que nós tenhamos um restante de dia feliz na presença dele. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, por ela ser tão clara e comparar a morte a um sono. Obrigado, Senhor Deus, também pela esperança que temos da ressurreição quando Jesus voltar. Que a nossa fé permaneça firme nele. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos amigos, por esses minutinhos que passamos juntos aqui. Que Deus dê a você um resto de dia muito feliz na presença do Senhor.